Meu filho, consiga para você um outro reino, pois o que eu lhe deixo é pequeno demais para ti. Em 1986, a banda britânica de heavy metal Iron Maiden lança o seu álbum Somewhere in Time. Uma das faixas, composta pelo baixista Steve Harris, um entusiasta de história, é Alexander the Great, e ela fala, obviamente, sobre Alexandre III da Macedônia. Eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre o sentido de algumas músicas, mas esse aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler frase por frase e explicar o que elas querem dizer. Então, sem mais delongas, vamos à música. Próximo ao leste, em uma parte da Grécia Antiga, em uma terra antiga chamada Macedônia, nasceu um filho para Filipe da Macedônia. A lenda, seu nome era Alexandre. Alexandre nasceu em Pela, capital do antigo reino da Macedônia, em 356 a.C., num território que hoje equivale à Macedônia Central, na Grécia. Ele era filho de Filipe II e de sua esposa, a rainha Olímpia. Há 2 anos eu tive a honra de visitar Pela. Eu fui até o sítio arqueológico e depois também até o museu, que concentra muitos artefatos encontrados no sítio, e eu fiz um tour por lá. Se você quiser assistir, o vídeo está aqui no card. Aos 19 anos, se tornou rei da Macedônia e jurou libertar toda a Ásia Menor. Em 336 a.C., seu pai é brutalmente assassinado no Teatro de Aigai, que fica na atual cidade de Vergina, por um dos membros de sua guarda pessoal, Pausanias. Que guarda pessoal competente! E Alexandre, com 19 ou 20 anos, se torna o novo rei da Macedônia. Junto ao Mar Egeu, em 334 a.C., ele derrotou espetacularmente os exércitos da Pérsia. Alexandre o Grande. Seu nome trouxe medo aos corações dos homens. Alexandre o Grande tornou-se uma lenda entre os homens mortais. Rei Dário III, derrotado, fugiu da Pérsia. Os citas caíram junto ao rio Jaxartes. Desde que se tornou rei, Alexandre fixou sua mente ambiciosa na conquista do próspero Império Persa. Ele cruza o Estreito de Dardanelos, antigo Helesponto, com um exército de 48.000 hoplitas aliados e macedônios, 6.000 unidades de cavalaria e uma frota composta por 120 navios de guerra. Nas semanas seguintes, durante a Batalha de Grânico, Alexandre derrotou o exército do rei Dário III da Pérsia, composto por 40.000 homens, em sua primeira grande vitória como rei. Ele ainda saqueou a cidade de Baalbek, rebatizando-a de Heliópolis. Ele então liberou a cidade grega de Éfeso do domínio persa. Em 333 a.C., Alexandre e suas tropas derrotaram a maior força persa, composta por 100.000 homens, na Batalha de Isso. Dário III acabou fugindo do campo, abandonando até mesmo sua família, que o havia acompanhado até lá. Alguns anos depois, em 329 a.C., uma batalha foi travada entre o exército de Alexandre e nômades montados da Ásia Central, conhecidos como citas ou sacas, no rio Jaxartes, hoje chamado de Sirdária. O resultado foi uma importante vitória para as tropas de Alexandre, que garantiram o controle do leste do antigo Império Persa. Então a música volta para 332 a.C. e nos conta. Então o Egito foi conquistado pelo rei da Macedônia também, e ele fundou a cidade chamada Alexandria. Alexandre chegou ao Egito em 332 a.C. Na época, o país era uma satrápia, ou seja, uma província do Império Persa, mantida sob controle desde o declínio do antigo Império Egípcio no final do século 7 a.C. Ao chegarem ao Egito, Alexandre e seu exército de gregos foram considerados libertadores. O oráculo de Amon, no oásis em Siwa, ainda o declarou o novo mestre do universo e descendente do deus egípcio Amon. Mas Alexandre não ficou muito tempo no Egito. Em 331 a.C., ele já estava a caminho do oeste para completar a conquista do Império Persa e partiu para nunca mais regressar ao país. Mas o impacto de sua conquista no Egito jamais foi esquecido. Alexandre respeitou a cultura e a religião egípcia, porém, instalou um governo grego no país. A influência grega no Egito foi reforçada por veteranos gregos que resolveram permanecer no país e originaram uma aristocracia privilegiada que gradualmente foi assimilada pelos egípcios. Alexandre também fundou na foz do Nilo uma nova capital grega, Alexandria, que emergiu como um centro do helenismo e abrigou construções magníficas como o Farol e a Biblioteca de Alexandria. Após a morte de Alexandre, Ptolomeu, um de seus generais, reivindicou o Egito como seu reino e estabeleceu um governo hereditário.
A dinastia ptolomaica duraria até que os romanos conquistassem o Egito em 30 a.C. A última governante da dinastia foi a rainha Cleópatra VII. Perto do rio Tigre, ele encontrou o rei Dário novamente e o esmagou novamente na Batalha de Arbela. Entrando na Babilônia e em Suzã, tesouros ele encontrou. Tomou Persépolis, capital da Pérsia. Em 1º de outubro de 331 a.C., Alexandre o Grande completou sua conquista do Império Persa com uma vitória extraordinária. Dário tentou impedir a incursão de Alexandre escolhendo para o combate a planície de Galgamela, perto de Arbela, atual Arbil, no norte do Iraque. Suas forças totais superavam as do exército de Alexandre. Porém, mesmo em desvantagem, o exército do rei macedônio era bem treinado e sua estratégia impecável. Durante o combate, o exército de Alexandre conseguiu deixar a infantaria persa exposta no centro da linha de batalha. A cavalaria pessoal de Alexandre penetrou nesta lacuna e atacou o flanco e a retaguarda dos persas. Diante disso, Dário novamente fugiu e o pânico se espalhou por todo o seu exército, que começou uma retirada precipitada. O rei persa foi mais tarde assassinado por um de seus sátrapas e Alexandre conquistou a capital persa, Babilônia. A vitória macedônia significou o fim do Império Persa fundado por Ciro II o Grande e fez de Alexandre o mestre do sudoeste da Ásia. Em Suzã, cidade que ele saqueou, mas não destruiu, ele se casa com uma das filhas de Dário, Estatira, em uma cerimônia comunitária que uniu em matrimônio mais de 10.000 macedônios e persas em um esforço para unir as duas culturas. Persépolis, a joia do Império, uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo, não teve a mesma sorte. Alexandre marchou em direção à cidade e a deixou em ruínas depois de saquear seus tesouros e queimar completamente o grande palácio e a cidade ao redor. O motivo pelo qual ele destruiu a cidade é até hoje discutido, já que ele era conhecido por respeitar outras culturas. Agora pulando o refrão. Um rei frígio amarrou uma canga de carruagem e Alexandre cortou o nó górdio, e a lenda dizia que quem desatasse o nó se tornaria o mestre da Ásia. O nó górdio é o nó que deu seu nome a um termo proverbial para um problema que só pode ser resolvido por meio de ações ousadas. Em 333 a.C., Alexandre o Grande, em sua marcha para a Anatólia, chegou a Górdion, capital da Frígia. Lá, ele viu a carruagem do antigo fundador da cidade, com sua canga amarrada ao mastro com um nó intricado com a extremidade escondida. De acordo com a tradição, esse nó deveria ser desatado apenas pelo futuro conquistador da Ásia. De acordo com o antigo cronista Arriano, Alexandre foi instantaneamente tomado por um desejo ardente de desatar o nó. Depois de lutar com ele por um tempo e não encontrar sucesso, ele se afastou da massa de cordas retorcidas e proclamou: "Não faz diferença como elas são soltas." Ele então desembainhou sua espada e cortou o nó ao meio com um único golpe. Em outra versão da lenda, ele simplesmente puxou um pino de sustentação que corria pelo jugo, afrouxando o nó o suficiente para ser capaz de desatá-lo. Seja qual for o método que ele usou, ele foi imediatamente saudado como o homem que solucionou o antigo quebra-cabeça. Naquela mesma noite, Górdion foi sacudida por uma tempestade de trovões e relâmpagos, que Alexandre e seus homens interpretaram como um sinal de que ele agradara aos deuses. O helenismo ele espalhou por toda parte, a mente intelectual macedônia. Sua cultura era um modo de vida ocidental. Ele abriu caminho para o cristianismo. Pois é. Alexandre o Grande morreu 3 séculos antes do aparecimento oficial do cristianismo, mas alguns símbolos ligados ao antigo rei macedônio foram adotados pela nova religião. Sua vida influenciou muito as histórias que criaram a base para a doutrina cristã. Nos tempos do cristianismo primitivo, São Basílio Grande, o bispo de Cesareia, sugeriu que Alexandre era um modelo para a autodisciplina cristã. Alexandre levou a civilização helenística para o Oriente mais longe do que qualquer um havia feito antes dele. Nos tempos de Jesus, o grego ainda era a principal língua dos textos cristãos. De acordo com o apóstolo Paulo, os cristãos aceitaram o intelecto e os ensinamentos gregos que se tornaram fundamentais para a nova religião. Acredita-se que as primeiras imagens de Jesus retratavam o profeta do cristianismo com cabelo castanho claro por ser a mesma cor dos cabelos de Alexandre. As mulheres cristãs do sul da Europa acreditavam que uma moeda com a representação de Alexandre lhes traria felicidade no casamento. Com a expansão da devoção a Jesus, Alexandre perdeu alguma popularidade, mas seu nome nunca foi esquecido. Marchando, marchando, o cansaço da batalha marchando lado a lado, o exército de Alexandre linha por linha, eles não o seguiriam para a Índia.
Em 326 a.C., Alexandre luta sua quarta e última batalha. A luta às margens do rio Hidáspes, hoje Jhelum, na Índia, foi o mais próximo que ele chegou de ser derrotado. Sua temida cavalaria foi incapaz de subjugar completamente o rei Poro, que conseguiu bloquear o avanço macedônio no val do rio. As forças eram numericamente equilibradas, embora Alexandre tivesse uma cavalaria mais numerosa. Porém, Poro tinha 200 elefantes de guerra. Uma flecha perfurou o peitoral e a caixa torácica de Alexandre, mas mesmo seriamente ferido, ele venceu. Após a batalha, Alexandre capturou Poro, mas como os outros governantes locais que o haviam derrotado, permitiu que ele continuasse a governar seu território. Durante a campanha, Alexandre procurou os filósofos indianos, os brahmanes, que eram famosos por sua sabedoria, e debateu com eles questões filosóficas. Ele se tornou lendário por séculos na Índia, por ser um filósofo sábio e um conquistador destemido. Alexandre e seu exército alcançaram a foz do rio Indo em julho de 325 a.C. e voltaram para o oeste. Cansado do combate, da dor e da glória, Alexandre o Grande. Seu nome trouxe medo aos corações dos homens. Alexandre o Grande morreu de febre na Babilônia. Não necessariamente. Após retornar à Babilônia, ele começou a delinear seu plano de conquista à Arábia, mas após uma festa regada a muito álcool, ele fora acometido por um mal cuja origem permanece um mistério. Dentre as suspeitas estão malária, meningite, infecção bacteriana, sequelas dos ferimentos de guerra e até mesmo envenenamento. Em julho de 323 a.C., após 10 dias de agonia, ele morre aos 32 anos, sem nomear um sucessor. Mas a música termina sem mencionar algo extremamente importante que você vai saber agora. A morte de Alexandre teve um grande e duradouro impacto na geopolítica da época. Imediatamente, houve uma disputa entre seus generais sobre quem deveria ser seu sucessor, o que deu origem às 4 guerras dos Diádocos. As principais questões foram decididas durante os primeiros 20 anos de conflito, terminando na Batalha de Ipso em 301 a.C. No fim, após muitos casamentos e mortes, o Império de Alexandre foi dividido em 3 principais partes: Macedônia, Egito e Império Seleucida. O reino do general Lisímaco incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da atual Turquia. O reino do oficial Seleuco compreendia o atual Irã, o Iraque, a Síria e partes da Ásia Central. O reino do general Ptolomeu, um dos principais de Alexandre, incluía o Egito e as regiões adjacentes. O reino do general Cassandro foi composto pela Macedônia, maior parte da Grécia e parte da Trácia. Cassandro ainda se casou com uma irmã de Alexandre, Tessalônica, a princesa que, de acordo com a lenda, transformou-se em uma sereia depois de saber da morte do irmão. Bateu a curiosidade? É só assistir esse vídeo que tá aqui no card que você vai conhecer essa lenda. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou... Tá ouvindo? O exército macedônio tá chegando e vai te pegar. Corre!